Aleluia. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Quantos aqui creem que Ele está movendo o céu e a terra em meu e teu favor? Nós estamos aqui, mas Ele está cuidando dos seus. Ele está aqui, mas Ele está lá na tua casa. Ele colocou ali anjos ao redor da tua casa, cuidando da tua entrada, cuidando da tua saída. E em cima do teu lar tem uma nuvem de glória. Quando você entrar lá de volta esta manhã, não será da mesma maneira de que você saiu. Pode ter certeza que Deus é comigo e que Deus é com você, igreja. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Prove ao Senhor de eu e você estar aqui neste lugar essa manhã. Isso tudo para engrandecer o nome dEle. Pira, você ajuda eu lá? Alguém ajuda lá? Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Fique à vontade. Você está confortável porque você não está em qualquer lugar. Você está na casa do Pai. E foi Ele que trouxe eu e você aqui esta manhã. Talvez o inimigo quis colocar alguma resistência, quis colocar alguns empecilhos na nossa vida, mas é Ele que domina a minha vida e a tua vida. É Ele que determina os nossos passos e a nossa direção. E a palavra do Senhor fala que agindo Ele, quem vai impedir? Ninguém pode impedir o agir dEle na minha e na tua vida. Acredite nisso. Eu não sei a forma pela qual você entrou aqui, mas eu sei que você não vai sair da mesma maneira. O Espírito Santo de Deus vai entrar dentro do teu coração e agir aonde Ele sabe que se faz necessário. Amém? Abra a palavra do Senhor em 2 Reis. Glória a Deus. Vamos ministrar aquilo que Deus falou primeiramente comigo há alguns dias. Confirmou aqui em cima do altar, através da vida do pregador, do pastor Richard, outro dia. E vamos fazer segundo a vontade dEle. Palavra do Senhor lá em 2 Reis, capítulo 4. Todos nós conhecemos bem essa passagem que diz assim. Capítulo 4, versículo 1. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe aqui no telão. A palavra do Senhor fala assim. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu, como o Senhor sabe. Ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio levar os meus 2 filhos, a fim de ser escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas e vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr, e ela foi e contou ao profeta Eliseu, que disse: vai, venda o azeite, e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Feche os teus olhos por um instante. Pai, te damos graça a Deus esta manhã por estarmos na tua presença. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deu mais um dia, Pai, que é esse dom
o dom da vida. Somos gratos ao Senhor porque nós estamos aqui. Não estamos em casa ou no leito do hospital, enfermos, impossibilitados de estar na tua presença. Não estamos, Pai, impossibilitados de te adorar, de falar, Pai, que te amamos e que o Senhor, Pai, é a pessoa principal em estar em nossa vida. Por isso, Deus, não venha ser diferente esta manhã. Que o Senhor continue se fazendo, Pai, presente aqui, e o mover é teu. Peço que o teu manifestar seja grande aqui esta manhã. Que o céu se abra e que seja entregue para os teus filhos aquilo que o Senhor precisa que eles recebam. E não permita, Deus, que lá fora venha ter alguma interferência naquilo que o Senhor precisa fazer aqui dentro. Porque a obra é tua, o mover é teu. Então, Pai, seja conosco esta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Essa passagem que todos nós conhecemos fala de uma família que estava passando por uma fase muito difícil. Mas também destaca a vida de um homem de Deus, que era o profeta Eliseu. Um homem que as pessoas tinham confiança, tinham credibilidade através da vida dele, tinham tranquilidade quando via aquele homem, porque sabia que quando ele abria a boca, não era ele, sim Deus que usava a boca dele. Eles sabiam ali que ele não falaria qualquer coisa, que se ele tivesse que dizer algo, seria algo que tivesse vindo lá de cima. Sabiam que aquele homem tinha intimidade e andava com Deus vivo e com Deus verdadeiro. Ela sabia muito bem a quem recorrer. Entenda bem, você pode estar dizendo assim, mas se ela estava passando por um estágio difícil, por que ela não pediu ajuda direta para Deus? Com certeza, ela dobrou os joelhos e pediu orientação. Ela não fez assim de qualquer forma. Tenho certeza que ela foi direcionada pelo Pai. Como muitas vezes eu e você é assim que acontece. Dobramos os nossos joelhos, oramos, entregamos nas mãos do Senhor. Sabemos que Ele está falando conosco, mas muitas vezes Ele fala assim, vai e procura um homem ou uma mulher de Deus. E nós sabemos quando é Deus falando e quando é Deus direcionando. Quando é Ele, nós não ficamos com dúvida. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher passava por uma fase tão difícil dentro do lar dela. E eu gosto de ressaltar sempre isso, porque quando eu vou me separar para a palavra, eu analiso muito bem o comportamento. É como se a gente estivesse conseguindo ver o comportamento da pessoa. E me chama a atenção que ela não entra em desespero. Porque quando ela estava no velório do esposo dela, ela já sabia o que vinha para acontecer dentro do lar. Sabe quando as pessoas lá fora falam assim, mas pior que tá não pode ficar? Eu e você sabemos que isso é mentira. Tá ruim, mas pode piorar. E ela sabia que isso poderia acontecer dentro do lar. Ela sabia que ela estava enterrando a pessoa que estava do lado dela durante tanto tempo. A pessoa que talvez era a estrutura, era a base ali do lar dela. E ela sabia que agora seria ela e os 2 filhos apenas. Mas só ela sabia que aquilo poderia ser por um tempo bem curto. E que mais, dali uns dias, seria somente ela mesma. Mas me chama a atenção por ela não ter entrado em desespero, no sentido de ter pego os filhos dela e fugido. Ou então de ter saído querendo fazer algum tipo de justiça com as próprias mãos. Porque em meio ao desespero, muitas vezes fazemos e tomamos decisões que muitas vezes podem pôr em risco toda uma situação. Mas eu vejo nessa mulher prudência e eu vejo, sabe o que? Eu vejo Deus na vida dela. Sabe quando nós estamos assim numa situação pelo qual olhamos para a direita
olhamos para a esquerda, olhamos para todos os lados, mas não conseguimos ver solução. Porque nosso pensamento, ele é assim: eu vou dormir assim hoje e vou acordar pior amanhã. Porque a solução não veio. Nós gostaríamos que a solução viesse muito antes das coisas ruins acontecerem. Não é assim? Dava a impressão que poderia ter sido assim: o esposo dela não sabemos o motivo, mas Deus o recolheu, ele era servo do Deus vivo. Ele era discípulo dos profetas, ele estava ali querendo trabalhar no ministério, mas ele era um servo de Deus. E ele não foi imune dos planos que Deus tinha ali dentro daquela casa. Não conseguimos entender algumas coisas. Um dia em Corpo de Glória vamos saber tudo. Entendo que essa mulher depois ficou sabendo o motivo de ter acontecido isso dentro daquele lar. Mas poderia ter sido assim: quando ela ficou sabendo que o esposo dela ali havia falecido, ao mesmo tempo ela poderia ter recebido uma notícia de que as dívidas, alguém foi lá e pagou as dívidas dela. Não seria mais fácil? Não seria mais fácil Deus ter movido o coração de alguém? Porque não é uma coisa tão difícil de acontecer. Você e eu já soubemos de história que pessoas, sem menos esperar, Deus envia um anjo no portão de casa e entra com a providência. Mas não foi assim que aconteceu com ela. Ela voltou para casa e a sentença que o homem nessa terra havia dado ainda continuava. Mas ela sabia que a última palavra na casa dela, na vida dela, vem de Deus. Como eu e você sabemos, o homem sentencia, o homem analisa, o homem ali muitas vezes julga e dá o seu parecer. Mas a nossa dependência não é do homem. A nossa dependência vem de Deus. E ela chegou em casa, dobrou os joelhos, com certeza fez ali as suas atividades, cuidou dos filhos dela, quietinha. Imagina ela olhando para o rosto deles, sabendo que amanhã eles não estariam mais ali. Que os homens chegariam no portão de casa e ela teria que entregar os filhos dela. Porque era assim naquela época. Não tinha dinheiro, davam os filhos para serem servos, para serem escravos, o que fosse. Imagina, perder o esposo para a morte e os filhos para serem escravos. Era muita coisa para uma pessoa só. E ela teria ajuda de outras pessoas, se tivesse que ter, teriam entrado antes. Mas a situação já estava ali. Já havia acontecido. A sentença da terra já havia sido pronta. E ela dobra os teus joelhos. Tenho certeza que ela passa talvez uma noite inteira falando com Deus. Meu Senhor, o que eu faço? O Senhor tem visto o meu choro há dias. Não tenho mais palavra para orar. Eu não tenho mais o que entregar para o Senhor. Palavras eu nem sei mais quais eu digo. Porque o Senhor conhece a essência do meu coração. E sabe que a dor que eu estou sentindo, eu não consigo passar para o homem, mas o Senhor sabe perfeitamente. Quantas vezes encontramos numa situação assim, pelo qual pessoas até vê lágrimas nos nossos olhos, mas o coração, somente quem conhece e sabe do jeito que ele está é Deus. Ei, se Deus entrou, como foi falado aqui através do irmão Bira, é o mesmo Deus que entrou com providência na vida dessa mulher. É o mesmo Deus que está entrando com a providência na minha e na tua vida esta manhã. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Da mesma forma e da mesma maneira para ele agir nas nossas vidas, a Índia continua sendo a mesma. Sabe qual é? A nossa entrega, a nossa dependência a Ele. E a palavra do Senhor fala assim, que Ele não resiste a um coração puro e quebrantado. Quando nós estamos quebrantados diante de Deus,
não tem como Ele não trabalhar em nosso favor. E Deus ouviu o choro daquela mulher, Ele sentia a dor que ela estava sentindo. Mas não era tão fácil o recurso vir até ela. Não é tão fácil algumas vezes as coisas serem resolvidas nas nossas vidas. Depois que passa, você fica analisando. Ei, eu não sei se Deus está testando a tua fé. Mas se você se encontra numa situação parecida, pode ter certeza que é isso mesmo que está acontecendo. Ele pode sim, Ele é Deus. Se Ele quiser, você amanhã acorda e está tudo resolvido. Você recebe um telefonema, você recebe uma visita, você recebe um e-mail, seja lá o que for, e a sua situação e a minha pode ser resolvida. Mas Ele vai querer que eu e você colocamos em prática aquilo que Ele precisa que nós colocamos. Eu venho entender que Satanás olha para o Senhor e fala assim: o marido dela já se foi, agora eu vou chegar pertinho dos 2 filhos, que tudo tem que ser com a permissão de Deus. Eu entendo que Deus diz assim para o nosso adversário: eu conheço o coração do meu servo, eu conheço o coração da minha serva. Eu sei a entrega que ela tem feito, eu sei a entrega que ele tem feito. Eu sei as renúncias que têm acontecido dentro daquele lar. Eu sei o choro que tem acontecido naquelas madrugadas. Eu sei muito bem o que ela tem passado, o que ele tem passado. As suas tentativas vão ser frustradas. Entendo que Deus permite que venha até os ouvidos dela que os filhos delas iam ser retirados. Ei, entenda que Deus sabe muito bem como vai ser o final, porque Ele é Deus. Mas prevaleceu ali a persistência daquela mulher, em meio a tanta dor. Ela dobrando os joelhos dela, e Deus ali mostra para ela que ela tinha que buscar um homem de Deus. Entenda, se você acreditar, essa manhã Deus vai te dar a direção. Deus te dará o norte de como você e eu sairemos da situação pelo qual nós encontramos, pela qual muitas vezes não achamos que vai ter jeito, que não achamos mais que vai ter solução, e que não vamos achar mais que o final vai ser um final pelo qual nós desejamos. Mas eu acredito que o mesmo Deus que entrou com a provisão naquela mulher é o mesmo Deus que está aqui essa manhã, passeando em cada meio dessas cadeiras e entregando nas mãos de cada um que aqui está aquilo que seja necessário. E Deus incomoda essa mulher e ela vai até a vida do profeta Eliseu. E ela chega na vida daquele homem e diz assim: vão levar os meus 2 filhos, os credores estão para bater na porta da minha casa, o que eu faço? Ele olha assim e diz para ela: o que você tem em casa? Ei, o Senhor pergunta para mim e para você essa manhã: o que eu e você tem para entregar nas mãos dele? Essa mulher, por um instante, diz assim: eu não tenho nada. Talvez você também está dizendo isso: eu não tenho nada para entregar para Deus. Mas ela se lembra que tinha um pouquinho de azeite em casa. E Deus vai trazer na minha e na tua memória essa manhã aquilo que nós temos para poder entregar para Ele. Porque para mim e para você pode ser pouco, mas nas mãos de Deus é muito. O pouquinho que eu e você temos nas mãos do Senhor pode se transformar em muito. Igreja, como que uma pessoa que talvez não tinha, ela disse: não tenho nada em casa. Ela disse que não tinha nada. E por um instante ela se recorda que ela tinha um pouquinho de azeite. Ela poderia afirmar ali: não, eu não tenho nada na minha casa, infelizmente eu não tenho nada para oferecer. Entrega para mim alguma coisa para que eu possa sair dessa situação. Mas ela tinha entregado a vida dela
para Deus. E quem trouxe ali na memória dela o que ela tinha em casa foi Deus. Sabe, eu não sei de que forma, mas no decorrer desse dia de hoje, Deus vai trazer na tua memória aquilo que você tem para entregar nas mãos dele. E através disso, Deus irá fazer uma mudança na minha e na tua vida. Eu creio nisso. Eu tomei posse disso quando me separei para a palavra. Eu tenho certeza que Deus está entregando, se assim você acreditar. E quando ele diz assim para ela: então vai, pega os seus 2 filhos, vai até a vizinhança e pede vasilhas emprestadas. Ei, quem não tem uma vasilha em casa? Todo mundo tem. Mas o profeta deixou claro: muitas e não poucas. O que é muito para mim e para você? Ele não disse o número exato. Muito para algumas pessoas pode ser umas 5 vasilhas, para algumas pessoas 10, para outras 15. Sabe o que eu entendo? Eu não sei quantas vasilhas essa mulher emprestou, porque ela disse assim para os 2 filhos dela: não conte para que seja, mas vai até a vizinhança e pede vasilhas emprestadas. Ei, ela tinha só 2 filhos. Você fica imaginando quantas viagens eles devem terem feito? Eles não conseguiam talvez carregar mais de uma. As vasilhas deveriam ser grandes. Eles talvez se cansaram bastante. Emprestou de uma vizinha talvez 2, de algumas 1. Eles fizeram muitas viagens. Eles estavam até cansados. Mas quando a mãe dele vê assim, aquele lugar cheinho de vasilha, ela fala: agora para. Já é o suficiente. Aí, eu fiquei orando ao Senhor e falei assim: Deus, por que o azeite? Sabe, eu fui procurar um pouquinho o que significava. E você vai entender perfeitamente o que Deus está falando essa manhã. O azeite era pego, naquela época, as azeitonas. Elas eram amassadas com as mãos e, acreditem, também com os pés. Mas não podia amassar e pegar o caroço. Ainda assim, parece um modo grosseiro, mas tinha que ter cuidado, porque se viesse o caroço ali, ia sair um líquido amargo e ia estragar todo o processo. Depois de terem tirado toda aquela, vamos dizer assim, a carne da azeitona, eles colocavam água quente nela e deixavam num cantinho, descansando. Depois que decantava, aquele azeite que saía era vendido. Esse azeite era o azeite puro. Depois aquele processo se repetia, mas o azeite já não se tornava tão puro e o seu valor era menor. Eu fiquei pensando assim: Senhor, azeite, o Senhor foi colocar nas mãos dessa mulher algo tão precioso. Entenda que Deus não colocará nas tuas mãos qualquer coisa. Ele te colocará algo muito precioso, algo que você e eu vamos olhar e falar assim: meu Deus, tem que ser Deus mesmo, porque se não for Ele. E eu fui buscar a saber o que tem tanto para fazer com o azeite. Aquele azeite puro que saía, ele dava para fazer bolo, fazia um pão com aquele azeite. Aquele azeite dava para ungir as pessoas, como ungiu Davi, como foi ungiu Saul. Ele era usado no processo ali de beleza naquela época, que era passado na pele das mulheres e também nos cabelos, para deixar macio. Mas o azeite também era para ser colocado nas feridas, em lesões, em machucado.
O azeite, ele servia de remédio. O azeite curava as pessoas. Mas o azeite, ele entrava através, ele passava ali pelos israelitas e entrava na congregação, sabe para quê? Para acender as lamparinas. Não era usado o azeite de segunda linha. Era usado o azeite puro para acender as lamparinas da congregação. Quem tinha azeite em fartura, quem tinha bastante azeite, azeite em abundância, eram pessoas prósperas. Olha o mistério que Deus tinha na vida daquela mulher. Se eu e você entender o que Deus tem para nos entregar, é um mistério vindo da parte dele. Se eu e você permanecermos em silêncio, porque Deus trata cada situação de uma forma. Ele falou assim para ela: vai, busca ajuda com o profeta, mas quando entrar para dentro de casa com os teus filhos, fechem a porta. Algumas vezes Deus vai fazer com que seja lá fora, perante a multidão. Mas algumas vezes vai ser com a porta fechada dentro do teu lar. Porque o mistério é de Deus com a sua família e você. Algumas vezes Deus vai tratar na multidão, para que todos vejam. Algumas vezes não entendemos o porquê, mas vai ser de porta fechada. Vai ser ali. E quando Deus foi permitindo que ela enchesse a primeira, a segunda, a terceira vasilha, e ela pede mais vasilha, não tinha mais, entenda bem. Encheu todas as vasilhas. A quantidade de vasilha que ela pediu determinou o tamanho da fé que ela tinha. Porque falou muitas, mas não especificou o número. E ela, quando viu o cansaço dos filhos dela buscando aquele azeite, ela poderia ter, quando estava na quinta vasilha, poderia ser pesado e os filhos dela cansados. Ela falava: no filho, tá bom. Ele falou bastante, mas não falou o número. Mas ela estava fazendo ali conforme a orientação de Deus. Conforme Deus for te orientando, vai fazendo. Conforme Deus for te dizendo, vai obedecendo. Não importa o que estão dizendo para você, não importa o que a circunstância está falando, apenas obedeça aquilo que Deus está ordenando, porque o milagre vai ser dentro do teu lar. O que Deus tem para fazer hoje é dentro da tua casa. Eu não sei como você saiu do teu lar. Eu não sei como está lá dentro. Eu sei que o nosso Deus sabe a maneira que se encontra. Eu sei que a providência hoje é de dentro do lar. Sabe? Deus usa a maneira que Ele quer para entrar com recurso nas nossas vidas. Na vida dessa mulher foi o azeite. Mas na vida de Moisés foi o que ele tinha nas mãos. Sabe o que ele tinha? Ele tinha um cajado, um bordão, uma vara, depende a tradução da Bíblia. Mas com aquilo que ele tinha nas mãos, você sabe o que ele fez. De tantas coisas que Deus usou ele para fazer com aquilo que ele tinha nas mãos, ele abriu o Mar Vermelho. Você se lembra que Pedro tinha nas mãos? Uma rede. Você se lembra o que aconteceu com a pesca? Você se lembra que aquele menino tinha só alguns pães e uns peixinhos nas mãos dele, mas entregando ao Senhor alimentou uma multidão. Eu não sei o que você tem nas mãos para entregar para o Senhor. Eu não sei o que tem aí com você essa manhã que Deus está pedindo para que você entregue. Se você está dizendo assim: é só um pouquinho, mas é bem pouca o tamanho da minha fé.
Deus está dizendo essa manhã que serve. É pequeno para você, mas para Deus é o suficiente para que Ele mude a tua história. Você está dizendo assim: eu tenho só um pouquinho, porque já está acabando. A alegria de ficar lá dentro do meu lar, a alegria e a motivação dentro do meu lar. Deus está dizendo essa manhã que esse pouquinho que ainda te resta de alegria serve, porque Ele pode fazer que nem fique como antes, mas que venha a ser muito melhor do que um dia já foi. Sabe, se você tem aí nas suas mãos, é só um pouquinho, bem pouquinho de esperança, Deus está dizendo que também serve, porque a palavra dele diz assim: traga no teu coração aquilo que te dá esperança. Se você tenha isso aí dentro do teu coração, mesmo que seja pequeno, significa que você tem fé aí dentro também. Porque esperar é aquilo que a gente está esperando, algo que aos olhos naturais é impossível. Eu não sei o que você tem entregado durante todo esse ano nas mãos do Senhor, e que Satanás está vindo muitas vezes dizendo que o ano está se findando e ainda não se concretizou, que mais um ano está acabando e ainda não melhorou, que o ano está indo embora, 2018 está chegando, o calendário dessa terra se faz necessário que passamos por ele, amém? E as coisas ainda não mudaram. O comportamento dentro do teu lar, com o teu esposo ou com a tua esposa, ainda continua o mesmo. Que o tratamento dos teus filhos com você, pelo contrário, ainda pioraram. Que a conversão daquele que você tem entregado nas mãos dele está longe aos teus olhos de acontecer. Que a restituição do teu casamento está piorando e você está quase enterrando. Eu não sei a maneira que está lá dentro do teu lar, mas Deus falava comigo essa manhã de lares. Pessoas que entrariam aqui de um jeito em que nunca encontrou o lar da forma que está. Nunca chegou ao teu e ao meu coração a maneira que um dia poderíamos achar que ficaríamos. Mas a realidade está lá. Aconteceu. Aos olhos das pessoas e talvez até do seu, não tem como mudar. Sabe? Conhecemos um Deus que é especialista em mudar caráter, coração, sentimento. Quantas vezes vamos dormir com uma decisão, sempre falo isso, a ser tomada. Quando acordamos no outro dia, mudamos de ideia, tá achando que foi mérito meu ou seu? Sabe quem veio ali na madrugada e falou ao meu e ao teu ouvido? Foi Deus. Sabe quando você estava disposto a falar alguma coisa lá no seu trabalho? Ou com alguma decisão tomada para o teu marido, ou alguma decisão tomada ali para você falar com a tua esposa, e de manhã você acorda e muda? Foi Deus. Não foi por inteligência minha e tua, não. Apenas eu e você demos a liberdade que essa mulher deu, para que quem agisse na vida dela e na minha vida e na tua vida fosse Deus. E o mesmo Deus que entrou com provisão na casa dela é o mesmo Deus que está entrando agora lá no meu e no teu lar. Eu sei que você está entregando algo nas mãos dele essa manhã, mas pode ter certeza de uma coisa: não será qualquer coisa que Deus irá mudar. E quando nós falamos em prosperidade em cima desse altar, ninguém está dizendo aqui de algo, de coisas financeiras, não. Nós estamos dizendo de prosperidade em todas as áreas que nós precisamos ser prósperos. Eu não sei qual é a deficiência que você tem. Eu sei qual é a minha, mas eu peço ao Senhor prosperidade nessa área pela qual eu preciso. Eu não sei pela qual você precisa, mas eu sei que quando você fecha os teus olhos, você fala para o Senhor: Deus, entra com essa prosperidade em minha área, eu preciso disso, Deus.
E a mesma forma que essa mulher olhou para o profeta: já enchi todas as vasilhas. Igreja, você fica imaginando a cena? Nem ela, nem os filhos dela conseguindo andar direito dentro daquele lugar, de tanta vasilha cheia de azeite. Aquilo que Deus vai entregar e multiplicar na minha e na tua vida, Deus vai falar igual o profeta Eliseu disse para ela: profeta, o que eu faço agora? Vai, paga tudo o que você precisa pagar, e você e os teus filhos vivam do resto. A palavra do Senhor não disse que ela não teria mais problemas. A palavra do Senhor não fala que tudo na vida dela acabou. Claro que não. Sempre vamos ter lutas durante o nosso percurso nessa terra. Mas a palavra do Senhor fala que se Ele venceu, venceremos também. E se nós desistirmos de continuar na presença dEle, de continuar andando com Ele, nós não vamos andar na direção. Nós vamos perder essa direção. E mesmo diante do que se passava, essa mulher não blasfemou durante ali nenhum momento para o Senhor. Ela foi a mesmo da situação que ela estava passando. Ela foi pedir ajuda para o nosso Deus. Muitas vezes nos revoltamos com a situação que nós estamos passando, não conseguimos entender. Mas não importa, Deus não está pedindo que nós venhamos entender. Ele apenas pede para continuarmos o adorando, para continuarmos prostrando diante dEle, para continuar acreditando que ainda assim é Ele na minha e na tua vida. Ei, se a minha e a tua passagem nessa terra fosse apenas dizer que amamos o Senhor e Deus é bom e Ele faz tudo, poderíamos ficar em casa de braço cruzado, mas não é isso que Deus quer. Ele pede para que nós venhamos orar, mas que nós precisamos agir. Falamos muito aqui em cima desse altar e vamos repetir essa manhã. O que era e o que é para Deus fazer, Ele faz. Mas aquilo que é para eu e você fazer, Ele não vai fazer para mim e para você. Ela teve que, mesmo em meio à situação que ela passava, sair de casa, expor os filhos dela ali por um instante, depois voltar para o lar, depois ver o milagre. É fácil, Deus faz sim a hora que Ele quer. Ele é Deus, mas Ele testa a minha e a tua fé. Muitas vezes Ele está dizendo assim: vamos ver se ele desiste no meio do caminho, vamos ver se ela não vai parar agora. É o fim ali dentro, chegou a morte, ela vai ficar sozinha. Muitas vezes pode estar dizendo isso. Mas se eu e você crer no nome de Jesus, não no meu e no teu nome, nós conseguimos mudar uma sentença dada por Satanás em nosso lar. Se nós a continuarmos crendo nesse Deus vivo e nesse Deus verdadeiro. Eu peço por gentileza que a equipe de louvor venha no altar, por favor. Nós temos algo para fazer aqui esta manhã e vamos fazer segundo a orientação dada por Deus, segundo aquilo que Deus está nos direcionando, segundo aquilo que Deus está nos posicionando, porque o mérito é dele, a honra e a glória é dada a Ele. Sabe, Eliseu não teve que pagar nada, exatamente nada, para realizar aquele milagre na vida daquela mulher. Mas Jesus pagou na cruz do Calvário o meu e o teu pecado. Foi pago com sangue, para que eu e você estivéssemos aqui essa manhã, podendo ainda estar aqui, para a honra e glória do nome do Senhor, adorando. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ver o que Deus tem para fazer aqui. Feche os teus olhos. Entrega ao Senhor aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa que seja arrumado lá dentro da tua casa. Aquilo que você precisa que seja colocado tudo no lugar. Aquilo que porventura por um instante estava indo embora. Aquilo que por um instante você achou que havia perdido. Aquilo que a sentença do homem chegou até a porta da tua casa. Entregue a Ele essa manhã.
Jesus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, Espírito. Eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite e minha luz, restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, que era festa agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, Espírito. Quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite e minha luz, restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao me clamar. Eia, porque o poder de um clamor pode eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite e minha luz, restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Aleluia. Igreja, como foi falado aqui, nós vamos fazer segundo a orientação do nosso Deus. Eu não sei como se encontra a tua vida pessoal. Eu não sei aquilo que você tem entregado a Ele e você queira que seja tudo restituído, porque você decretou essa manhã que não permite que seja levado embora aquilo que veio das mãos do Senhor. Eu não sei se isso é sua paz, eu não sei se isso é sua integridade, eu não sei se isso é sua felicidade lá dentro da tua casa. Sabe quando você sai de casa e não tem mais prazer em retornar no final da tarde? Porque você não tem mais um lar, você tem apenas uma casa. Eu não sei como encontra o teu coração, não sei aquilo que você precisa que volte a ficar como um dia já foi. Eu não sei a ferida que está aí dentro do teu coração. E eu quero dizer essa manhã que eu nem preciso saber. Mas se você se encontra em alguma coisa relacionada, não sinta vergonha. Venha até aqui na frente, nós vamos estar orando por você.
Você não vai precisar dizer o que é. Mas você não vai sair daqui sem a bênção que Deus tem para te entregar. Se você precisa, na área do teu casamento, que volte a ter o amor que um dia já parou lá dentro. Que um dia volte a ficar como era. Ou que fique até melhor como foi já. Venha até aqui na frente, não se sinta vergonha. Se a convivência dentro do teu lar não está mais como era, você precisa receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para te entregar. Sabe? Não vai se fazer necessário saber o que é. Vai ser feito aqui igual fez com a casa daquela mulher. Você vai fechar os teus olhos e é como se você estivesse entrando, você estivesse dentro da tua casa e a tua porta está fechada. Nós não vamos precisar saber. Nós não queremos entender e saber qual é o problema de cada um. O que nós precisamos saber aqui é que dentro da tua vida, no teu lar, precisa voltar a ter a paz que um dia já teve e que Satanás levou embora, mandado, enviado, direcionado, seja por obra de macumbaria, seja por feitiçaria, ou seja por uma palavra contrária, ou por algum olhar altivo, ou por alguma brecha, ou por algum descuido, eu não sei qual foi. Mas eu sei que esta manhã o Senhor falava comigo algo especial. Que algumas correntes iam ser quebradas, que alguns laços iam ser desfeitos, que tudo que foi embaraçado na vida de vidas que aqui estariam, ia cair por terra essa manhã. Porque não mais é o inimigo que está assolando, mas é Deus que está entrando com providência, porque Ele é o general. É Ele que vai à frente. Ele que vai à frente cuidando, está ali nessa batalha. Eu e você como soldados estamos atrás. Mas quem está na nossa frente nunca perdeu uma batalha. Aquilo que profetizaram no teu lar, para que vissem a morte física, ou para que existisse a morte espiritual, ou para que viesse a falência ao teu casamento, ou que viesse a ruína, tudo ali, a aliança que Deus fez para contigo, essa manhã está sendo quebrado, está caindo por terra, todo laço, tudo aquilo que Satanás enviou, tudo aquilo que ele colocou lá, direcionou na tua casa, na tua vida física, na tua vida espiritual, está caindo por terra todo laço, todo embaraço, todo espírito que estava cirandando, tudo aquilo que estava assolando, todo o espírito do medo, tudo aquilo que o inimigo esparramou, tudo aquilo que o inimigo fez lá dentro para que viesse a acabar, aniquilar. No lugar de morte, Deus profetiza vida. No lugar de tristeza, Deus coloca alegria. Tudo aquilo que o inimigo separou, Deus junta. Deus é especialista em mudar sentimento, coração, caráter. Deus é especialista em mudar cenário. Deus é especialista em fazer com que a mudança seja ali completa. Deus não faz nada pela metade. Deus entra em corações essa manhã. Deus está entrando aqui dentro, está colocando no lugar, em nome de Jesus de Nazaré, saúde, pelo qual o inimigo tinha dado sentença, pelo qual o inimigo tinha dado um laudo. Deus muda essa manhã, porque o que vocês estão querendo não vem do homem, vem lá de cima. O que Deus está colocando na vida de cada um de vocês, homem nenhum pode ver, porque vem de lá de cima. E quando vem óleo lá de cima, quando vem óleo lá de cima, não é o mesmo óleo que tem nessa terra, não é o mesmo óleo que tem aqui nesse lugar, não. É um óleo que vai ficar com você hoje, é um óleo que vai ficar com você amanhã. É esse óleo que Deus está derramando essa noite na vida de cada um que aqui está. Que Deus está dizendo assim: vai, você vai fazer aquilo que seja necessário, e você vai viver com o resto. Você vai viver com aquilo tudo que Ele te entregar. Ele colocará no lugar, Ele dá a sentença.
vença, repreenda, não aceite o laudo que está vindo dessa terra, não aceite aquilo que Satanás determinou, não se conforme com a vida que você está levando. Eu e você podemos mudar. Essa mulher poderia muito bem ter se conformado com aquilo que Satanás tinha dado, mas quem mudou o lugar e a vida dela foi Deus, porque ela não se conformou, ela se manteve na posição, ela teve a postura. Deus está falando essa manhã: mantenha a postura, continue na posição. Lá dentro está difícil, lá dentro não está fácil, mas quem entra com a providência é Ele, quem entra com a provisão é Ele, quem muda coração é Ele, quem muda comportamento é Ele. Deus não coloca no ventre para trazer vergonha, Deus traz nessa terra é para ficar em destaque na posição. Vaso colocado nas mãos de Deus não fica vazio, Deus não permite que fique escondido. Vaso nas mãos dele vai ficar exposto, vaso na mão dele vai ficar cheio, porque vai ser usado na mão do nosso Deus vivo e do nosso Deus verdadeiro. Ei, Deus está dizendo para cada um aqui essa manhã: fé você teve, eu não sei o que você tinha nas mãos, mas eu sei que não é mais aquilo que você tinha só não. Deus aumentou, Deus está prosperando na área pela qual você veio da sua casa precisando. O teu coração, as suas lágrimas, quem conhece é Ele. Quem muda o cenário daquela casa é Ele. A morte pode ter passado lá perto, mas Deus não vai permitir que os sonhos dele na tua vida venham ser frustrados. Deus, eu coloco cada vida, Pai, que está aqui na frente essa manhã, e cada vida que veio aqui na tua casa. Eles estão cada um, Pai, por debaixo das tuas asas. O Senhor está mudando a sorte de cada um dos teus filhos. O Senhor está mudando, Senhor Jesus Cristo, a sentença, Pai, de cada mulher, de cada homem, Deus, que num ato de fé saíram do teu lar, Pai, para receber do alto aquilo que precisava. Esse azeite ninguém está enxergando não, mas ele está sendo derramado. Azeite derramado por Deus, Pai, ninguém tira. Por isso, Senhor Jesus Cristo, toma cada um dos teus filhos pelas mãos. Eu peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, que os teus filhos possam sair daqui da mesma maneira, Pai, que aquela mulher, o Senhor, Pai, falou ali com ela. Cheio, Senhor Jesus Cristo, cheio, Senhor Deus, e principalmente, Pai, da tua presença, porque essa manhã, Pai, o Senhor entrou com restituição em cada lar que aqui está. Eu não sei qual é a área, mas não precisamos saber mesmo, porque o Senhor é quem sabe, Pai. Está tudo nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, amém. Igreja, eu não sei o motivo de cada um aqui, mas eu sei que sentenças foram quebradas. Pode ter sido feito uma obra de macumbaria, uma feitiçaria encruzilhada, terreiro, fundo de quintal, cachoeira, não sei. Mas eu sei um Deus que pode desfazer de tudo isso. Eu conheço um Deus que pode mudar e restituir o teu cenário. As pessoas podem estar sabendo que tem algo ali sentenciado, mas não aceite a sentença que vem vindo dessa terra. Não se conforme, porque eu conheço um Deus que pode mudar a tua situação, e eu creio que pelo teu ato de fé isso foi mudado esta manhã. Amém? Tome posse da palavra do Senhor. Igreja, era essa palavra que o Senhor tinha para mim e a tua vida esta manhã. Eu sei que você está indo embora, não está indo embora da mesma maneira que Deus te trouxe aqui dentro. Deus falava muito comigo. Um dia de ontem, hoje, essa madrugada, que ninguém dorme, né, pastor, quando vai pregar. A gente dormir para quê? A gente fica preocupado, falando e querendo saber se Deus, por favor, me direciona, não permita que nada aconteça conforme a minha vontade, sim a vontade do Senhor. E tive uma orientação da parte da minha pastora,
Por isso que quando você ouve boca de Deus, faça aquilo. Eu ouvi ali Deus falando que era para eu fazer ali dentro de mim. Mas Senhor, e eu saio do lugar e ela fala, faz aquilo que Deus mandou você fazer. Ser obediente a profeta, a boca de Deus, te leva mais perto dele e mais perto da vitória. Amém? Tome posse da palavra do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus essa manhã. Quero agradecer primeiro a Deus, pastor Zadra, por ter confiado essa manhã o culto. Em nome de Jesus, Deus abençoe, viu, pastor? Em nome de Jesus, pastora.